Benjamin Franklin já dizia: aquele que tem uma profissão tem um bem, aquele que tem uma vocação tem um cargo de proveito e honra. Boa noite, eu sou Cantídio Turola e você está assistindo ao programa Sua Conquista. Vocação e carreira, duas palavras que ficam martelando em nossa cabeça quando estamos decidindo o caminho seguir. Muitos dizem que escolheram a profissão por conta do retorno financeiro. Outros escolhem fazer o que gostam. E você, já se decidiu? Se já passou dessa fase de escolher, faz o que gosta? Uma carreira é uma ferramenta muito importante para conquistar, quando não é a própria conquista. Pensando nisso, nosso programa esteve conferindo a Feira das Profissões realizada pelas faculdades Anhanguera no Shopping Rio Claro. Mas antes, teremos um bate-papo com Maria Helena Carromeu, uma designer de interiores que direcionou sua carreira para fazer o que gosta. Ela vai nos contar um pouco sobre essa trajetória de sucesso e nos trará um antes e depois impressionante. Agora, vamos de dicas de imóveis. Não saia daí! Ótimo imóvel no Mãe Preta com 2 dormitórios, suíte e portão eletrônico. Aceita financiamento, aproximadamente R$ 176 mil. Procure um de nossos corretores. Residência com 2 dormitórios em terreno de 216 metros quadrados no Claré. Uma oportunidade de quase R$ 251 mil. Confira na Hoffley Imóveis. 360 metros quadrados de terreno. 3 dormitórios, suíte e garagem para 2 carros com preço de quase R$ 396 mil. Você só encontra na Hoffley Imóveis. Oportunidade próximo a Santa Casa, em local de fácil estacionamento e área de terreno de 660 metros quadrados. Um grande negócio com valor aproximado de R$ 451 mil. Corre na Hoffley Imóveis e confira esta e outras ofertas. Negócio de ocasião no condomínio Campos Verdes, lindo sobrado com 4 dormitórios por quase R$ 651 mil, só na Hoffley Imóveis. Linda casa com acabamento impecável, segurança e lazer completos por aproximadamente R$ 801 mil. Negócios imperdíveis só na Hoffley Imóveis. Amplo apartamento no edifício São Lourenço por quase R$ 896 mil. Vem para Hoffley Imóveis e confira esta oferta. A Hoffley Imóveis tem 4 receitas de sucesso para uma vida mais feliz e bons negócios. Atendimento personalizado, mais de 20 anos vendendo seu imóvel, garantia de recebimento do seu aluguel. Seu imóvel é anunciado todos os dias. Hoffley Imóveis, Rio Claro. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. E o programa Sua Conquista está recebendo em estúdio Maria Helena Carromeu, designer de interiores de Rio Claro, que passa a ser a nossa parceira no quadro Antes e Depois. Boa noite, Maria Helena. Boa noite. Olha, o pessoal de casa vai conhecer um pouco mais sobre a sua história como profissional, como pessoa. E logo na sequência, eu quero saber sobre o Antes e Depois lá do Buffet Meyer, da Rua 2, no centro. Me conta um pouco, Maria Helena, sobre a sua história com o Rio Claro. Você nasceu aqui, a sua família é daqui? Eu não nasci em Rio Claro, mas a família da minha mãe é todinha de Rio Claro. Então, quando pequena, era comum eu vir passar as férias aqui com os meus avós, os meus tios. E aos 11 anos eu vim a Rio Claro para estudar no Colégio Puríssimo, onde eu cursei o 1º grau. Com 18 eu já fui para São Paulo.
cursar a faculdade e só voltei a Rio Claro muitos anos depois, já como profissional. E a sua vocação como designer de interiores, quando surgiu? Desde pequena, eu sempre gostei de desenhar. Então, era assim, solicitada pela família inteira, né? Na escola, os professores mandavam desenhar na lousa. Então, a minha ideia era fazer arquitetura. Só que, na ocasião, os meus pais, que naquela época era comum, né? O pai orientava os filhos na escolha das profissões. E me orientaram aí eu passei, em vez de fazer arquitetura, eu fui fazer belas artes. Uhum. E paralelamente eu descobri um curso de arquitetura de interiores, que foi o que me deu toda a bagagem profissional. E a partir daí eu comecei a trabalhar primeiramente como professora. Fiz pós-graduação na área de arquitetura e sempre voltada mais para a área de design de interiores mesmo. Então, na família, você sempre foi referência nessa questão de desenho, de organizar espaços, você era referência nessa questão, certo? Sempre fui solicitada bastante. Buscou a sua formação sempre focada nessa área? Sempre. E o início profissional? Você disse que começou sendo professora, mas na prática, como foi? Na prática, eu dividia o meu tempo entre ser professora e ter um escritório onde comecei a fazer os primeiros projetos de design de interiores. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo. E eu trabalhava à noite, dava aula à noite e de dia eu tocava o escritório. Então foi um tempo assim... Uma jornada bem corrida, né? Bem corrida. Maria Helena, quais os fundamentos da sua formação? A minha formação é todinha embasada na escola da Bauhaus. O curso de arquitetura de interiores que eu fiz em São Paulo, cujos professores vieram da Europa, eles trouxeram toda essa formação. E a minha paixão pela arquitetura contemporânea, arquitetura moderna, se deve a essa formação que eu tive. É muito comum para o pessoal que está em casa, até para mim, fazer uma certa confusão entre arquitetura, decoração, design de interiores. Na prática, como que a gente consegue diferenciar uma área da outra ou elas estão sempre entrelaçadas? A arquitetura e o design de interiores, eles estão entrelaçados. É muito importante que o design de interiores respeita o projeto arquitetônico, porque ele vai entrar depois do arquiteto, mas não no final da obra. Eu aconselho a chamar o designer e contratá-lo durante a obra. Um trabalho em conjunto mesmo. Um trabalho em conjunto, porque ele vai cuidar da parte do revestimento, da elétrica, da hidráulica, não o projeto elétrico em si, mas a parte luminotécnica da construção. Ele vai pensar na funcionalidade dos espaços de forma harmônica e confortável, sempre atendendo à exigência das pessoas que vão morar, que vão usufruir aquele espaço. Isso é muito importante. E como... Que o profissional sinta as necessidades do cliente. E como que entra a questão do gosto pessoal do profissional? O cliente tem um gosto, o profissional nem sempre vai concordar com as referências do cliente. Como você consegue aliar os seus conhecimentos, na área de design de interiores com o gosto do cliente? O profissional tem que ter bastante psicologia. Ele nunca pode chegar com as ideias prontas para o cliente. Durante as conversas, que são muitas, você vai percebendo o gosto do cliente e vai adaptando as suas ideias ao desejo do cliente. Ao desejo.
E muitas vezes o cliente, você tenta convencer quando uma ideia é realmente válida naquele projeto, e no final o cliente acaba te aceitando e falando, puxa, a sua ideia é muito boa, então, e acaba te dando às vezes a carta branca, que eu chamo de carta branca, olha, o que você decidir está decidido. Tem que ter um bom poder de convencimento então, Maria Helena. Isso, e psicologia, né? E para você se manter atualizada, Maria Helena, quais são as suas referências? O que você costuma fazer para se manter atualizada na área? Eu não perco nenhuma mostra de decoração e procuro viajar bastante, conhecer todas as indústrias da área moveleira, da área de revestimento, os novos materiais que surgem no mercado. Então, eu estou sempre me atualizando, quer seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Eventos, então, como a Casa Cor, são muito importantes para o profissional? São bastante. É na Casa Cor que aparecem as grandes tendências do momento. Então, todo ano, nós vamos ter novos materiais, e a Casa Cor ela é utilizada exatamente para apresentar esses novos materiais. Então, você vai me contar qual é a tendência do momento. A tendência no momento são os revestimentos, revestimentos em relevo, e o papel de parede, que voltou de novo. Papel de parede está em alta de novo, então? Em alta de novo. Em ambientes completos ou, de repente, um detalhe em uma parede, isso faz diferença? No Brasil, usa-se mais detalhes, usa o papel de parede como elemento decorativo. Mas, em alguns casos, ele é muito funcional. Deixa o ambiente mais aconchegante, dá um clima assim, de sofisticação, que às vezes atende o cliente, né? Dependendo do ambiente. Por exemplo, uma suíte, ele pode pensar no papel de parede como o fundo de uma cabeceira ou um lavabo. O setor corporativo também tem contado muito com o serviço de profissionais da sua área. Qual a grande diferença entre fazer essa consultoria para uma empresa ou para uma pessoa física na sua residência? Quando solicitada para fazer residência, o contato com o cliente é muito maior, né? Porque envolve o casal, envolve às vezes os filhos, é muito complexo. Então, o projeto ele passa assim, por várias alterações durante o desenvolvimento. No caso do projeto comercial, já fica muito mais tranquilo para o profissional, embora ele tenha que ter um conhecimento muito grande, porque o comercial ele apresenta assim, por exemplo, eu posso estar fazendo uma papelaria, como posso estar fazendo um restaurante. Então, são áreas totalmente diferentes. É uma área de alimentação que você tem que conhecer todas as normas, as regras da sanitária. Uhum. Ou se você é solicitado para fazer uma clínica também, você tem que ter um conhecimento muito amplo. São setores muito específicos, exatamente. Né? E cada projeto novo comercial, você vai ter que estudar a fundo aquela área. E eu adoro desafios. Então, quando me dão um projeto que eu nunca trabalhei, eu vou pesquisar. Eu lembro perfeitamente quando eu fiz a primeira pastelaria em shopping. Nossa. Eu nunca tinha visto pastelaria dentro de shopping. Então, o que eu fui fazer? Eu fui pesquisar como que fazia o pastel. Sabe? Como que eu poderia, dentro de um shopping, armazenar o pastel semi-pronto para poder consumir. Um projeto de pesquisa aí super interessante. Você tem que ficar... É que nem o ator, né? Quando o ator... Eu comparo o design de interiores a um ator. O ator, quando ele vai fazer um personagem,
ele tem que fazer muita pesquisa Sem dúvida. para poder interpretar aquele personagem, senão ele não convence. E para mim fazer um projeto comercial, eu também tenho que estudar bastante. A orientação do profissional faz toda a diferença. Exatamente. Agora que o pessoal de casa já te conhece um pouco melhor, vamos entrar na obra do Buffet Meia, da Rua 2, no centro. Você que tocou aquela obra, né, Maria Helena? Você Exato. fez o projeto, idealizou todas as alterações que foram feitas ali. Como estava o prédio quando você conheceu e começou a desenvolver o projeto? O prédio ele estava desgastado com o tempo, porque eram dois prédios, que o cliente comprou primeiramente um Aham. e depois ele adquiriu o segundo. Eram prédios separados. Eram os prédios separados. Então eles tinham forro, teto diferente um do outro, desnível de piso, Nossa. todo o material empregado ali já estava obsoleto, quer dizer, não configurava um espaço para um buffet. O desafio foi transformar num espaço único, né? É. Todo remodelado e que atendesse às exigências para poder ser um salão de festas, um buffet. Desde a cozinha, que teve que ser demolida e atender às normas da sanitária, Uhum. e os banheiros também. Inclusive nos banheiros, eu estava vendo as fotos, você usou referências aí do universo masculino e feminino, né? O banheiro feminino com aplicações de flores, o masculino com figuras dos Três Patetas. Da onde vem essa inspiração na hora de um projeto desse? Realmente, eu primeiro me inspirei nas tendências, Uhum. que colocar na parede, usar na parede adesivos, fotografia. E outra é a questão das louças, dos materiais. Tá. Porque ali eu usei inox na pia, Uhum. usei um modelo de pia da Deca, moderno. Usei o preto e o branco, por ser um banheiro masculino. E também o mictório eu fiz um inox, usei o inox, então os materiais novos. E a parte do revestimento foi usado um mosaico geométrico preto e branco, que deu um contraste no ambiente todo preto e branco. E eu brinquei, essa história dos Três Patetas foi assim, surgiu meio na brincadeira. Vamos colocar os Três Patetas na frente do mictório. E deu certo. Com uma brincadeira muito bem-humorada, né? Ficou muito legal. E a questão interessante no banheiro, na reforma do buffet, foi a questão da luminotécnica, que muitas vezes a pessoa não percebe, só acha que o ambiente está muito agradável, né? Mas é a luz em determinados pontos, que valoriza também o ambiente. E no das mulheres, eu quis deixar o ambiente assim feminino. Então, eu adesivei todinha a parede com rosas, cor de rosas, e usei o mármore rosa, toda assim, ficou bem, muito bonito e muito feminino. E na fachada, Maria Helena, quais foram as referências que você usou? O que você buscou? Eu aproveitei o que já existia na fachada. Para não ter que demolir totalmente a fachada, ela tinha uma característica já clássica, que eram aqueles detalhes no acabamento, na platibanda superior, que esconde o telhado. Tá. Umas molduras. Então, eu mantive essas molduras, acrescentei mais molduras e fui obrigada a manter uma fachada clássica. Agora, eu mudei totalmente as janelas, porque eram uns vitrôs horríveis, que ficavam na parte superior. Então, o que eu fiz? Tirei os 3 vitrôs e coloquei a verticalidade, com um detalhe suave de cortina e com a parte de fechamento também com um gradil de ferro.
A cortina deu um charme super especial. Você passa na frente do prédio, olhou na janela, dá para ver o detalhe da cortina branca ali amarradinha. Ficou muito bonito, realmente muito clássico. E outro detalhe da fachada foi a questão da porta de entrada. A porta de entrada, ela era acanhadinha, 2 metros de altura. Aí foi necessário contratar um engenheiro para a gente poder fazer um pórtico, uma porta maior e que desse mais grandiosidade à entrada do buffet. Olha, e Marilena. o buffet chamava Caramelada 1, e eu sugeri que tirasse o Caramelada e colocasse Buffet Meyer, que é o sobrenome do proprietário. O nome foi sugestão sua também? Foi sugestão minha. Foi um trabalho completo, então. Queria agradecer muito a sua presença, todas as informações que você trouxe, e tenho certeza que o nosso quadro Antes e Depois vai ficar muito mais interessante com a sua participação. Marilena, muito obrigado. Você de casa não sai daí, que no próximo bloco tem mais programa Sua Conquista. A Hoffle Imóveis tem 4 receitas de sucesso para uma vida mais feliz e bons negócios. Atendimento personalizado, mais de 20 anos vendendo seu imóvel, garantia de recebimento do seu aluguel. Seu imóvel é anunciado todos os dias. Hoffle Imóveis, Rio Claro. Se você é daqueles fissurados por esporte e aventura e quer registrar todos os momentos, a Go On Store é a sua loja. Criada para atender fotógrafos e videomakers de natureza e aventura, é especializada em equipamentos para filmagens extremas e versáteis. Possui equipe preparada para te auxiliar na compra do equipamento certo para a sua aventura. Revenda oficial das principais marcas do mercado. goonstore.com.br. Acesse nossa loja virtual e confira. E você, já sabe que carreira seguir? Nosso programa esteve no Shopping Rio Claro, conferindo a Feira das Profissões que a Faculdade Anhanguera está promovendo. Confira! E o André, gerente-geral do Shopping Rio Claro, vai contar pra gente um pouco sobre essa iniciativa de trazer a Feira das Profissões da Faculdade Anhanguera para o shopping. Obrigado pela atenção de vocês aqui conosco. Essa ação é de extremamente importância para os nossos clientes, principalmente os nossos clientes jovens, que nós temos uma grande parte aqui em nossa cidade de frequentadores, e ter esse primeiro contato com o ensino superior, as matérias envolvidas, nessa área de amadurecimento do jovem. Nós ficamos muito contentes com essa parceria com a Anhanguera. Matheus, essa impressora 3D é projeto de aluno da Anhanguera? Essa impressora, ela é um estudo, né, de um projeto de iniciação científica que nós estamos desenvolvendo, está ainda em fase de desenvolvimento. Entretanto, o aluno ele já constituiu, já está imprimindo os modelos, a gente está na fase agora de otimização e testes e, como vocês podem ver, já está produzindo peças. Milena, vocês trouxeram vários simuladores aqui para a feira. O que tem chamado mais atenção do pessoal que está visitando? Olha, nós trouxemos várias atividades. O que mais chama atenção é aquilo que realmente a gente consegue demonstrar a atividade do enfermeiro. Então, esse nosso boneco. Então, aqui a gente demonstrou, né, acesso de sonda, acesso de traqueostomia, um acesso central, um paciente com uma ferida cirúrgica, demonstração para rodar um eletrocardiograma. Depois a gente também tem a sondagem
lavagem vesical, a gente tem aqui a demonstração, se nós formos precisar colocar, por exemplo, fazer uma medicação intramuscular, também podemos demonstrar aqui os cuidados em relação à ferida, os equipamentos para uma parada, tá? Como que a gente pode mexer com isso daí, como que a gente vai traquejar, todos os equipamentos para a parte cirúrgica mesmo ou para um curativo, acesso venoso. Então o que mais está chamando a atenção realmente é esse nosso simulador, onde a gente consegue demonstrar várias atividades e técnicas que o enfermeiro assume e pode também realizar. Tamires, nesse setor mais biológico da feira, o que vocês trouxeram? Olha, a gente trouxe a parte de parasitologia, então nós temos vários vermes que causam doenças no ser humano. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tênia, que o pessoal se interessa muito justamente na questão de como ocorre a doença, como se contamina, como adquire. A gente tem alguns vermes que são específicos de animais. Então, esse aqui, por exemplo, ataca só os pássaros, o ser humano não vai sofrer o problema. A gente tem o barbeiro, que o pessoal se interessa muito também por conta da doença de Chagas, né? Lombriga, que é super comum. Então a galera sempre quer saber como se faz, né, para tratar e tudo mais. Além disso, a gente também trouxe alguma coisa relacionada a funcionamento do corpo, fisiologia. Então a gente montou alguns experimentos aqui que estão relacionados com o processo digestivo, como ocorre então a quebra dessas moléculas. A gente tem a parte química também, que nós trouxemos algumas coisas a respeito de moléculas, os laminários, que aí é a parte de biologia mesmo, microscopia. Então, o pessoal que está visitando a feira pode observar as células. A gente faz aqui, no momento, célula para eles estarem observando no microscópio também. E a gente tem essa parte, que é a de anatomia, que são as peças sintéticas. Então, lá na Faculdade Anhanguera, nós temos as peças reais. E aqui para a feira, para expor, nós trouxemos as sintéticas. Então, eles ficam bem interessados nessa questão das partes, né, de como é o nosso corpo humano por dentro. Moira, na área da fisioterapia, essa simulação que você está fazendo nela, qual a importância? Bom, essa é uma estimulação com uma corrente elétrica funcional, né? Uma estimulação elétrica. E a importância é, no caso, se a gente tiver algum paciente que perdeu os movimentos por completo. Então, ele não está conseguindo mais mexer a mão, por exemplo, né? Que é o local onde a gente colocou os eletrodos. Ele vai ajudar, como se fosse acordar a musculatura, ajudar a ter esse estímulo de contração para ele voltar a ter a função da mão, como, né? No caso, o pegar algum objeto, enfim, ter as funções que ele precisa mesmo com essa mão, né, com esse membro. Karina, qual a intenção das faculdades Anhanguera em produzir uma feira como essa aqui no Shopping Rio Claro? A intenção da Faculdade Anhanguera é trazer para a realidade do Rio Clarense, né, as diversas possibilidades, os cursos disponíveis, aquilo que ele pode atuar. Então a gente vem com a área de humanas, né, as áreas de exatas, biológicas, e apresenta um pouquinho da vivência para ele. Então ele vem até aqui, a feira de profissões, faz todo o percurso, né, o circuito junto com cada profissional da área e vivencia um pouquinho daquilo que ele só antigamente via em livros, né, no ensino médio, ele apenas vivenciava em livros. Então ele vem para cá, para a feira, vivencia a prática, né, do que é cada profissão, né, desde a enfermagem, a fisioterapia, qual é o papel de cada profissional no mercado. Olha, essa feira de profissões está acontecendo até domingo. Não deixe de dar uma passada, conferir e veja todas as novidades que a Faculdade Anhanguera providenciou no Shopping Rio Claro.
E nós nos encontramos na próxima sexta-feira aqui na TV Claré. Boa noite e bom final de semana.